desenvolvimento financeiro e crescimento econômico, evidências científicas. Então, depois de toda essa aula que eu mostrei para vocês aqui, ó, de método hipotético dedutivo, vamos falar sobre evidências para desenvolvimento financeiro e crescimento econômico. A correlação, para quem lembrar da aula passada, a correlação, ela não necessariamente é casualidade, ela já é conhecida desde os trabalhos de Schumpeter, de 1911. Só para falar para vocês, Schumpeter foi um grande economista austríaco, que foi o criador da metodologia do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então, ele já estava vendo forma de mensurar o crescimento econômico. O PIB ele só criou na década de 30, mas em 1911 ele já diz, olha, a produtividade, que depois foi traduzida em crescimento econômico, está relacionada com o desenvolvimento do mercado financeiro. Está não necessariamente relacionado, mas está correlacionado, melhor dizendo. Tá? Só que tinha uma ambiguidade. Aqui vocês lembram que na aula passada eu falei da correlação entre o consumo de sorvete e ataque de tubarões. São variáveis que são correlacionadas, mas não tem causalidade entre elas. A causa de ambas é, no caso, o aumento do calor. Quando aumenta o calor, as pessoas consomem mais sorvete, as pessoas vão mais para a praia e tem mais ataque de tubarão. Beleza. Na década de 60, porém, os métodos econométricos aprimoraram, com vastas evidências de que, de fato, existe uma correlação causal. Por quê? Como é que você consegue mencionar uma correlação causal? Né? Tem técnica para isso, mas é basicamente quando você vê que uma variável ela aumenta depois da outra e tem um delay, então você tem como mensurar a causalidade entre elas. Então, também você constatou que existe uma causalidade entre essas coisas aqui, ó. O mercado financeiro desenvolvido, e aí vocês lembram da aula que eu falei sobre o desenvolvimento do mercado financeiro, desde a criação das moedas até as bolsas de valores atuais, e o crescimento econômico, que é basicamente o aumento do produto interno bruto e particularmente da produtividade. Então, olha só. Aqui o Andrés e o Lima, eles mostram todos esses trabalhos que você tem mostrando essa causalidade aqui, tá? E o livro é de 2007, ele mostra trabalho desde 78 a 85, passando por 93 aqui, né? De quase 2 décadas, mostrando a correlação forte. Eu não vou ler tudo isso aqui para vocês entenderem. E aí eu também peguei publicações científicas mais recentes. Então eu fui lá no Google Acadêmico, eu trouxe esses 2 artigos aqui, ó. Ambos falam isso aqui, ó, evidências para as finanças, no mercado financeiro, aqui é um Finança e Crescimento Econômico, que mostra nesse trabalho também que as evidências são robustas, de que o mercado financeiro ele faz a economia crescer, ou ambos os casos, a gente já vai falar sobre isso. E aqui, ó, o desenvolvimento financeiro é importante para o crescimento econômico nos mercados emergentes, né, nos países em desenvolvimento, e também a conclusão desse trabalho, eu deixei o link dos 2 aqui, é que sim, tá? Então, para um país desenvolver, um dos fatores importantes é o desenvolvimento do mercado financeiro. E o que a causalidade tem mostrado é que o que os trabalhos têm mostrado é que a causalidade ocorre nos 2 sentidos. Então, primeiro, você tem um crescimento econômico, e esse crescimento econômico gera desenvolvimento financeiro. Isso pode acontecer. E aí você tem o que chama de demand flowing. Instituições e serviços financeiros são criadas à medida que faltam recursos para atender o impulso do investimento. Então, eu tenho um projeto aqui de empreendimento, só que eu preciso de dinheiro. Aí a sociedade mesmo vai entender que há uma necessidade de eu capitalizar dinheiro, né, para esses empreendimentos que possuem uma relação boa de risco e retorno, e ela mesmo vai criar mecanismos, e esses mecanismos vão ser o mercado financeiro, para que esses recursos venham e tornem esses projetos viáveis, do ponto de vista de risco e retorno. Mas pode acontecer também o contrário, de primeiro se desenvolver o mercado financeiro e ele impulsionar o crescimento econômico, que é supply leading, é o nome em inglês para isso. Então, é criação de instituições e serviços financeiros que atendem à demanda, induzindo ao crescimento econômico. Então, primeiro criou todo o mercado financeiro, né, com a bolsa de valores, ali os títulos públicos e privados, e aí possibilita maior acesso ali ao crédito, no caso ali ao financiamento, melhor dizendo, para empreendimentos, e isso induz os empreendimentos a provocarem o crescimento econômico. Então, as 2 coisas já foram encontradas e pode, obviamente, acontecer uma relação de feedback positivo, que crescimento econômico gera desenvolvimento financeiro e desenvolvimento financeiro gera crescimento econômico, tal como aquela história do ovo e da galinha. Então, as 2 coisas vão se retroalimentar numa simbiose aqui, né? Uma relação, entre aspas, de simbiose, né? A gente chama de sinergia, o nome disso. Tal como o crescimento econômico, as evidências apontam que o desenvolvimento do mercado financeiro reduz a pobreza absoluta. Então, a questão do quanto que você tem de recursos para consumir o produto. Mas não necessariamente desigualdade de renda. Então, a aula anterior a gente falou sobre desigualdade, né? Inclusive, a gente falou lá dos marxistas, que eles... a parte que foi mais para o lado científico entendeu que a pobreza absoluta realmente ela é reduzida no capitalismo.
Só que aí eles deixaram de ser marxistas, são sociais-democratas e focaram na desigualdade de renda, como Thomas Piketty, por exemplo, um autor que foca nisso. Aí não tem evidência de que o mercado financeiro realmente vai diminuir a desigualdade de renda. Pode ser que ele aumente a renda, principalmente dos grandes investidores, em relação à sociedade como um todo. Mas aí vem o debate ético. Se eu estou aumentando a renda dos investidores e isso está causando um aumento na renda da população mais pobre, mesmo que proporcionalmente você aumente esse gap, não seria melhor numa situação em que o pessoal que é mais rico não aumenta a sua renda, mas o pessoal que é mais pobre também não aumenta? Porque é o princípio da economia. Não necessariamente você, aumentando a desigualdade, vai aumentar a pobreza. Pode ser que aconteça justamente o contrário, porque você é mais produtivo. A produção faz com que aumente o bolo. Isso pode ser canalizado em maior parte para as pessoas mais ricas, mas também pode ser canalizado para a melhoria de vida das pessoas mais pobres. E, basicamente, em muitas situações é isso que acontece. Então, as evidências para a desigualdade de renda são ambíguas, mas para a pobreza absoluta, assim como para o crescimento econômico, são bem sólidas. Bom, pessoal, essas aqui são as referências dessa aula, o livro Mercado Financeiro, tá? Do Andrés Lima, o Levine, que eu falei lá no início. Na verdade, essa aula aqui está em uma playlist, então vocês precisam acompanhar toda a playlist para entender melhor o Popper, a lógica da pesquisa científica, e o Sawyer, fatos e falácias da economia. Muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.